E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje ela vai ser a sequência do nosso estudo de óptica geométrica. E hoje nós vamos ver espelhos planos e nós vamos estar passando por isso aqui, ó, leis da reflexão, nós vamos estar vendo aqui espelhos planos, né? As características das imagens geradas por um espelho plano, tamanho mínimo dos espelhos, o campo de visão, e nós vamos ver algumas questõezinhas aí no percurso aí e finalizamos esse conteúdo. Vamos lá. Reflexão da luz, ó. É o fenômeno, reflexão, né? É o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação deste com outro. Um exemplo, ó, nós temos aqui, ó, um meio, certo? A qual, ó, a luz ela incide e ela vai ser refletida de forma regular. Então, voltando para o mesmo meio de origem, ó, aqui nós tivemos uma reflexão regular. E quando nós tivermos aqui, ó, uma superfície rugosa, nós vamos ter agora aqui, ó, uma reflexão difusa, certo? Não temos aqui, ó, os raios voltando paralelos como eles incidiram. A reflexão regular é obtida quando a luz incide sobre superfícies totalmente polidas, que daqui a pouco nós vamos ver uma dessas superfícies muito especiais para a gente, que é o espelho, né? Então vamos ver a característica de cada uma, certo? E então a reflexão difusa, ó, ela é obtida em superfície áspera, como no caso de uma parede branca, né? Na parede branca você não consegue se ver de uma forma perfeita, né? Como no espelho. Então a primeira lei da reflexão, ela é simples, ó. Nós temos aqui uma reta normal. O que é uma reta normal? É uma retazinha que ela vai fazer 90 graus com a superfície, ok? Uma retazinha normal. Aqui é o planozinho, ó. Beleza, então nós temos uma reta normal. Nós temos um raio que ele vai incidir. Esse raio ele vai ser chamado de raio incidente. Nós vamos ter o raio que vai refletir. Então aqui, ó, um espelho plano, nós vamos ter um raio que incide, um raio que reflete e uma reta normal. Beleza? E ela diz aqui a primeira lei, ó, é simples. O raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal ao plano, né, ao ponto de incidência, e o raio incidente são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Na primeira lei diz o quê? Que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, pertencem ao mesmo plano, é só isso. Certo? E já a segunda lei, ela vai dizer isso aqui, ó. Um raio incidente, o raio refletido, aqui, ó, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Ó, temos aqui o raio incidente, ele vai gerar o ângulo de incidência. Nós temos o raio refletido, ele vai gerar o ângulo de reflexão. E o que é que a segunda lei ela diz? Que esse ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Aqui, ó. Ok? Primeira lei, raio incidente, raio refletido, reta normal, pertence ao mesmo plano. Segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Perceba, o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, não essa parte aqui de baixo, ó. Algumas questões ela vai querer fazer com que você erre, né? Mostrando aqui o raio de baixo, só que não, o ângulo de baixo. Só que o ângulo de incidência é entre o raio e a reta normal. Tranquilo? Vamos lá. A figura a seguir, uma questãozinha assim. A figura representa um raio luminoso incidido sobre um espelho plano A. Então nós temos aqui, ó, esse espelhozinho aqui, ó. Isso daqui, pessoal, sempre indica as costas do espelho, ok? Então aqui, ó, esses cabelinhos aqui, ó, as costas do espelho. Em seguida, refletido pelo espelho de plano B. Espelho plano B. Então, ó, o raio ele incidiu no A. Com certeza que teve uma reflexão. E incidiu aqui no B. E agora teve essa reflexão aqui do espelho B. Ó. Aí diz, ó, o ângulo, aqui é um ângulozinho θ, que é esse, ó. Que a direção do raio refletido faz com a direção perpendicular ao espelho B é... Não, a direção perpendicular ao espelho, está aqui o espelho, a direção perpendicular que forma 90 graus é essa, ó. Ele quer saber qual o valor desse ângulozinho aqui. Então, pela lei da reflexão, pela segunda lei, a gente consegue descobrir, ó. Esse raio incidiu,
Então aqui formou ó, um ângulo de incidência, aqui a reta normal, ó, formando 90 graus com esse espelho. Então, ó, ângulo de incidência, bem aqui nós vamos ter, ó, o desenho pode não estar ajudando muito, mas nós vamos ter o ângulo de reflexão, que ele vai ser também 20 graus. Por quê? Porque eles são iguais. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza. Pessoal, se aqui é 20 graus, quantos graus nós vamos ter aqui, ó? Se o todo aqui é 90, ó, certo? Se aqui é 90 graus, se aqui é 20, aqui vai ser 70 graus. Beleza? Aqui nós vamos ter um ângulozinho de 90 graus, certo? A questão não deu, mas nós temos 90 graus aí. Se aqui é 70 graus e aqui é 90, quanto vai faltar para formar aqui, ó, esse triângulo? Nós sabemos que os ângulos internos de um triângulo, ele vale, a soma deles vale 180 graus, né? Então, se aqui é 90, aqui é 70, 90 mais 70 dá 160 para 180, 20 graus. Ok? 20 graus. Então, pessoal, se aqui é 20 graus, quanto é que vai valer esse daqui, ó? Sabendo que ele vai formar 90 graus aqui também, ó, com a reta normal. Essa é a reta normal, é esse espelho, ó. Então, se aqui é 20 graus, aqui vai ser 70 graus. Se esse é 70 graus, quanto é que vai ser esse daqui? Perceba, ó, que aqui agora é o ângulo, é o raio incidente, ó, então aqui é o ângulo de incidência. E aqui, ó, o raio refletido, então aqui vai ser o ângulo de reflexão. E nós vimos pela segunda lei da reflexão que esse ângulo de incidência ele é sempre igual ao de reflexão. Então aqui vai ser 70 graus também. Item correto, item D de doido. Show, vamos para a próxima. Ó, os espelhos planos, né? Você seria capaz de explicar como essa pedra consegue ficar em equilíbrio? Então, como é que essa pedra aqui consegue ficar aqui, meu querido? Então, aí nada mais é do que uma amostra, certo, de uma reflexão de um espelho plano. A imagem ela seria assim, ó. Na verdade, você está vendo a reflexão da luz ocorrendo em um lago, né? Uma superfíciezinha. A água em uma pequena espessura, ela se torna como se fosse um espelho, né? Ela tem a sua parte refletora. Então, ó, aqui, na realidade é desse jeito. Olha esse garotão aí, ó. Então, devido à reflexão em uma superfície bem polida, a gente tem essas complicações, né? Às vezes uma ilusão de óptica, né? Espelho plano. Chama-se espelho plano qualquer superfície plana polida de alto poder refletor, né? Essa partezinha aí de pratazinha aqui colocada no vidro é que faz com que a gente consiga ver essa reflexão. Beleza. E nós temos umas características aqui, ó. Nós temos esse objeto e nós temos aqui a imagem deste objeto. Então aqui, ó, objeto. E aqui nós temos a imagem. Aí temos algumas características, ó. Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre natureza oposta. Isto é, se o primeiro for real, o outro será virtual. O que é real? Aquilo que você pode tocar. Você pode tocar nesse gato aqui, mas nesse aqui você não toca não. Se você for querer pegar, você vai pegar no espelho. Certo? Então, toda imagem projetada, ela é uma imagem real. Tipo assim, ó, nós temos aqui um projetor. Imagine lá na sua sala, o professor está projetando aqui uma imagem, né? E essa imagem vai ser projetada lá no quadro. Se você colocar a sua mão aqui bem no meio, a imagem ela vai aparecer bem aqui na sua mão. Certo? Se você botar a sua mão aqui, vai aparecer a imagem bem aqui, porque ela é uma imagem real. Já numa televisão, se você colocar aqui a televisão aqui, ó, e você ficar assistindo e você for querer colocar a sua mão aqui na frente, não vai aparecer a imagem na sua mão. Ela vai continuar lá atrás da tela, porque a imagem de uma televisão ela é uma imagem virtual. Show de bola? Real você pode pegar, virtual não. Outras características aqui, pessoal, de um espelho plano, ó, é a seguinte. A distância que o objeto ele está do espelho é a mesma distância que o espelho está da imagem. Tranquilo essa característica? A mesma distância, certo? Então, e o objeto ele tem uma simetria, ó. Nos espelhos planos, a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. Perceba o seguinte, ó. O tamanho do olho do objeto é o mesmo tamanho do olho
da imagem, certo? A altura da cabeça é a mesma altura da cabeça da imagem. A altura, o tamanho do braço do objeto é o mesmo tamanho do braço da imagem, certo? Então há uma simetria entre eles e a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. Outro caso aqui, ó. Então nós temos aqui essa letra R, ó, mesma altura, mesma distância aqui entre eles, ok? E nós vamos ver aqui, ó, se você nasceu sem orelha, a imagem vai estar sem orelha, mas se você nasceu com a chapuleta bem grande, com a orelha bem medonha, no espelho também vai ser. Então não adianta você achar que o espelho ele está aumentando, não, certo? Se o espelho for plano, as características aí elas são simétricas. Agora às vezes você vai numa academia, aí aquele espelho ele é ligeiramente convexo ou côncavo, né? Aí ele vai mexer com um pouco das suas estruturas. Tranquilo? Aí nós vamos já estudar nos espelhos esféricos mais na frente. A imagem formada por um espelho ela é enantiomorfa ou reversa, certo? Nos livros, em questões, vão vir muito essa palavra aqui, enantiomorfa. O que é isso? Se você levanta a mão direita, a imagem ela vai levantar a mão esquerda. Aqui, ó, levantou o braço direito, a imagem levantou o braço esquerdo. É por isso que você olha ali o nome nas ambulâncias, na ambulância do SAMU, polícia, ronda, né, no raio. Você vai ver que na frente ali, a imagem ela é aqui, ó, reversa, certo? Ela é oposta, né? Então, isso é para quê? Quando você estiver dirigindo, você ouvir uma sirene, você não precisa olhar para trás. Quando você olhar para o espelho ele vai me dar uma imagem oposta, certo? E esse nome que está oposto, eu vou conseguir ver direito. Tranquilo? Vou ver em pezinho normal, como se eu estivesse lendo em um livro. Então é por isso que são opostos esses nomes aqui na frente, certo? Atrás, ó, atrás você já vê que é normal. Na frente tem que ser oposto. Então, aqui é só a representaçãozinha de um desenho, ó. Tem questões que você vai ter que saber desenhar isso daqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, a última letra aqui é o C, a primeira vai ser o C, certo? O mais próximo aqui do espelho vai ser o mais próximo que a imagem também vai estar. O mais próximo é o C, ó. Então você vai ter que saber desenhar isso aqui, por quê? Porque as questões elas cobram. Características da imagem é aqui um objetozinho real, né? A imagem ela vai ser virtual, formada atrás do espelho. Essa imagem ela vai ser direita. O que é uma imagem direita ou direta? É uma imagem que ela está em pé, certo? Se fosse de cabeça para baixo, ia ser invertida. Mas nós temos a imagem sempre direita. Nós temos a imagem simétrica, certo? Mesma proporção. E ela é enantiomorfa, ou seja, reversa. Qual é o erro aí nessa imagem? Pensa aí durante uns 10 segundos aí. Se errar, é filho do cão. Qual o erro da imagem? E aí, meu filho, qual o erro? Qual o erro? O erro ele está nessa estrelinha aqui, ó. Perceba que a estrela está bem próxima do espelho. Ela deveria estar bem aqui. Tranquilo, galera? Então esse é o erro dessa imagem. Questãozinha aqui, ó. Quem errar, certo? Quem errar aqui, sabacu. Pode errar não. Pode fogo. Ó. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano conforme a figura a seguir. Em relação à imagem conjugada pelo espelho, pode-se classificá-la como tendo as seguintes características. Qual a característica da imagem? Ela é virtual, formada depois do espelho, claro. Ela é direita, em pezinha, beleza. E ela é do mesmo tamanho do objeto. Então é o que nós vimos, show de bola, questão super fácil. Vamos lá. Um cidadão coloca um relógio marcando 12 horas e 25 minutos, cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionado conforme mostra a figura seguinte. Então eu já disse para vocês que aqui é as costas do espelho, então a parte refletora é essa, ó. Então ele refletiu, vai dar uma imagem bem aqui. Aí ele pergunta qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho. Então pessoal, como é que vai ficar aqui? Qual o primeiro número aqui? O primeiro número é esse que vai estar mais próximo, então com certeza é esse 1 aí. Beleza? Então, ou é o E, ou o C, ou o A. Então já elimina aqui, elimina esse daqui e elimina esse daqui. Então aqui, ó, vamos ter que fazer o desenho, ó. Bem aqui tem um bichinho em pé aqui, ó, bota esse bichinho
E aí, puxando mais para trás, ó, puxando para trás. Agora aqui, ó, puxa para trás também, ó. Aquele lá de longe aqui desce, ó. Desce e volta para próximo do 1. Volta para próximo do 1. O pintão é um 15 que tem aqui, ó. O pintão com certeza é o item 6. Pode fazer o restante do desenho aí que você vai ver que dá certo. Beleza? O único que tem 15 aqui é esse. Então, ó, só fazer esse daqui, ó. Depois vai ter mais um em pé aqui, tá bem aqui. Puxando lá para trás, ó. Afastando do espelho, né? Então afasta também do espelho. Aqui de baixo, ó, afastando do espelho. Então aqui, afasta do espelho. Desce, ó. Desce e volta para próximo do espelho. Então é o 50, né? E 2. Então você pode estar fazendo o desenho aí. Aí, ó, o desenho, tema da imagem. Vamos lá. Espelho plano, galerinha. O espelho plano ele tem um esquema também para você poder se ver, ó. Digamos aqui, o tamanho do espelho eu vou chamar de E. E o Y aqui, ó, vai ser a altura que ele vai estar do solo, beleza? Até o espelho. Perceba algumas características aqui, ó. Para eu poder me ver por completo, se eu colocar o espelho no chão, a altura do espelho vai ter que ser até a minha altura, ó, para eu poder me ver por completo. Isso se eu colocar ele no chão, beleza? Então, ó, a altura da imagem em relação ao solo, né? A altura do espelho em relação ao solo é 0. E a altura do espelho tem que ser igual à altura da pessoa. Show. Agora, eu consigo me ver por completo, pessoal. Não precisa o espelho ter a minha altura, não. O espelho dessa altura aqui, ó, eu já consigo me ver por completo. Agora, veja como. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que colocar ele em uma determinada altura. E ele vai ter que ter uma medida da seguinte forma. Essa medida aqui, ó, ela vai ter que ter as seguintes configurações, ó. Altura do espelho. Você vai pegar a altura total sua e dividir por 2. Assim, ó, tu pega a tua altura aqui, ó. Digamos, se for 1,80 m, aí vai ser 90 centímetros. Então, ó, esse espelho ele tem que ter a altura total da pessoa e dividir por 2. Então, se for 1,80 m, 90 centímetros esse espelho tem que ter. Então, basta ter 90 centímetros, eu já consigo me ver por completo. Mas ele tem que estar em uma determinada altura. Que altura é essa? Vai ter que ser, ó, da altura do meu olho. Então, tem a altura do seu olho, você divide por 2. Então, essa medidazinha aí, ó. Certo? Então, tá aqui a altura dos olhos, divide por 2. Vai ser a altura Y aqui, ó, a qual o espelho ele tem que estar. Beleza? Então, ele tem que ter, né, a metade do meu tamanho, no mínimo, e tem que estar uma alturazinha certa aí, que é a altura dos meus olhos dividido por 2. Dali, ali, próximo ali ao umbigo, né? Beleza. Outra característica, não sei se você se você tiver aí, você pode pegar esse espelhozinho pequeno e tentar enxergar o seu rosto por completo. O seu rosto por completo, pessoal, é aqui, ó. Do início aqui, ó, da testazinha até o final aqui do queixo. Veja se você consegue ver o seu olho aí por completo. O seu rosto por completo. Aposto como se o espelhozinho for pequeno, você não vai conseguir ver. Tem gente que acha que quanto mais distante, digamos, o espelho tá aqui, ó, você botar o espelho, ele acha que dá para ver. Quanto mais distante, mas não. Você só vai conseguir se ver o rosto, você só vai conseguir ver o rosto completo no espelho se o espelho tiver no mínimo a metade do tamanho do seu rosto. Se não tiver, você não consegue ver. Faça o teste, pegue aí um espelhozinho pequeno que você tenha e tente ver seu rosto por completo. Beleza? Não vai dar, galera. A não ser que ele tenha no mínimo a metade do tamanho do seu rosto. Umas características aqui para envolver cálculo, ó. Digamos aqui, ó. Digamos que eu quero ver esse objeto. Quero ver esse objeto aqui, só que através do espelho, ó. Fiquei um pouquinho de lado e vou olhar o espelho e estou conseguindo ver esse objeto por completo, ó. Nós temos aqui a distância do objeto ao espelho, distância do espelho até a imagem. Então tá aqui a imagem, ó. Vai conseguir ver ela por completo. Beleza? Ele consegue ver aqui, ó, tanto a parte de baixo como a parte de cima. E percebe que nós estamos formando aqui, ó, um triângulozinho, certo? Então, por isso que a geometria plana, ó. Porque formando aqui figuras planas, então a gente pode usar as mesmas características que é usado lá na aula de matemática, né? Então, nós temos aqui a distância do olho até o espelho, eu vou chamar de x. E a altura aqui do espelho, eu vou chamar de e. Beleza.
Então, pessoal, se nós pegarmos esse espelhozinho aí, ó, colocarmos a figura toda aqui na vertical, nós temos essa figura aí, ó. E na matemática nós temos essa relação, a relação que você tem aqui, ó, com essa medida menor e a maior, e essa distânciazinha aqui menor com essa distância maior, que é o todo, né? Então, nós temos aqui essa relação, ó. Vou apagar aqui para não ficar no meio. Então, aqui a relação é essa, ó. Essa distância aqui, ó, do E está para a distância maior. Então, ó, o Ezinho está para a distância maior, que é a altura do objeto. Assim como a distância menor, que é o X, está para a distância maior, que é o todo, ó. O todo aqui, ó. É daqui para cá, ou seja, é o X mais o D. Então, é uma relaçãozinha matemática que dá para a gente resolver algumas questões, caso elas sejam cobradas para vocês, certo? Então, ó, o E está para o H, assim como a distância menor está para a distância maior. Último exemplo aqui envolvendo cálculo é... Último não, penúltimo, ainda tem outro, ó. Aqui, novamente, nós temos um triângulozinho aqui, ó. Um objeto ele está aqui e o espelho agora ele foi colocado de forma horizontal. Beleza? Deitadinho aqui, ó. Então ele já vai formar uma imagem aqui para baixo. E quando ele for colocado de uma forma que esse rapazinho aqui, ó, consiga ver toda a imagem, nós vamos ter essa relação aqui, ó, formando esses dois espelhos que têm os mesmos ângulos, então eles são triângulos semelhantes. Então a gente pode fazer a relação, ó. A altura do maior está para a altura do menor, assim como a distância do espelho, né, que é a distância maior, está para a distância menor. Tranquilo? Então fica essa relação, certo? O Hzão está para Hzinho, assim como o E está para Dzinho. Então, a altura está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Semelhanças de triângulo, isso é muito estudado na matemática. Por último, imagem formada por dois espelhos. Se você pegar dois espelhos, aqui, ó, da seguinte forma, e colocar um objetozinho aqui entre eles, nós vamos ter um número de imagens formadas. E esse número de imagem formada vai obedecer essa equaçãozinha aí, ó. O N, galera, é o número de imagem. N é o número de imagens formadas, né? Vai ser o quê? 360 graus, que é essa volta aqui completa, ó. Dividido pelo alfa, o que é o alfa? É o ângulozinho formado pelos dois espelhos. O alfa é o ângulo formado pelos dois espelhos. Menos 1. Beleza? Então, é tipo assim, é o número de imagem menos 1. Você não vai contar com o objeto. Imagem é só o que está lá no espelho, certo? Aqui é o objeto. Então, não conta com o objeto. Não. Beleza. Então, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Se eu tivesse aqui um ângulo de 90 graus. Digamos que está aqui um espelho. E eu coloquei outro espelho formando 90 graus entre eles. Se eu colocar um objeto aqui, qual vai ser o número de imagens formadas? Nós vamos ter imagens formadas aqui, ó, nesse espelho, né? Qual vai ser o número de imagens formadas? 360 dividido por alfa menos 1. Então, N é igual a 360. O alfa, o ângulo aqui, ó, o ângulo alfa é 90 graus, né? Menos 1. 0 com 0. Então, o número de imagem 36 dividido por 9 é 4. Menos 1. Então, o número de imagem vai ser 3. Ou seja, se eu colocar um objeto aqui, eu vou ter 3 imagens. Tranquilo? E é o caso desse primeiro exemplo. Ó. Tá aqui o objeto. E ele colocou aqui 90 graus. Ó, um ângulozinho formando 90 graus. Então, nós vamos ter 3 imagens. 4 com o objeto, beleza? 3 imagens. Agora aqui, ó, perceba que aqui eu tenho 4 imagens. Se eu tenho 4 imagens, qual foi o ângulo formado? Qual foi o ângulo formado por esses dois espelhos? Então agora eu vou fazer aqui, ó, eu tenho aqui esse valorzinho aqui, ele é 4, né, o número de imagens, igual a 360 sobre alfa menos 1. Vou fazer bem aqui, ó, 4, que é o número de imagem, igual a 360 sobre alfa menos 1. Então, como descobrir o valor de alfa? Eu não posso já passar o alfa para cá multiplicando, não. Adoidado, não. Respeitar a matemática. Primeiro a gente pega aqui, ó, esse menos 1 e traz para cá. Então, vai ficar, ó, 4
Menos 1 está negativo, vem para cá, positivo. Igual a 360 sobre alfa. 4 mais 1, 5. Igual a 360. Dividido por alfa. Se eu quero o alfa, eu vou trazer o alfa para cá para cima. Ó. Então vai ficar 5 alfa igual a 360. Isolando o alfa, alfa é igual a 360 dividido por 5. Então o valor de alfa é... Todo número dividido por 5, galera, o que é que você pode fazer, né? Você dobra esse de cima. Beleza? Você dobra. Se terminar em 0, você tira o 0. Se não terminar em 0, você passa uma vírgula para frente. Tipo assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quanto é 13 por 5, né? 13 dividido por 5, você dobra. Dá 26. Terminou em 0? Não. Então bota aqui, ó. Bota uma vírgula para cá. Então dá 12,6. Por exemplo, 11 dividido por 5, dobra, dá 22, bota a vírgula no meio. Se for agora 20 por 5, a gente já sabe que é um valor, né? Mas digamos que eu não soubesse, dobra, dá 40. Terminou em 0? Terminou, corta, dá. Entendeu? Então aqui, ó, 360 a gente dobra, né? Vai dar o quê? 36 vai dar 720, né? 720. Terminou em 0? Terminou. Então, isso daqui vai dar 70. Tranquilo, galera? Show de bola. Então, esse ângulozinho aí, 72 graus. E aqui a gente finaliza a nossa aula. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.